amores, vamos então para mais um vídeo do Esposa Excelente de estudo da Palavra do Senhor. E hoje, antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que vocês compartilhassem esse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com pessoas que vocês acham que precisam aprender, com mulheres que precisam mudar a história das suas vidas, das suas famílias, que vocês possam ativar o sininho e dê a sua curtida, porque é muito importante para o canal. Amém? Tudo isso é para honra e glória do Senhor, porque a Vanessa em si é o cacô. A Vanessa não pode nada. Mas enfim, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3. E o capítulo 3 diz: o que a esposa deve entender sobre o pecado, a provisão de Deus. Lembra lá no Esposa Excelente 1, já aproveitando, e aqui na descrição do vídeo eu já vou deixar o link então do capítulo 1 e do capítulo 2 para quem não assistiu, amém? Então, lembrando que lá no capítulo 1 nós falamos que o que impede uma mulher de ser uma esposa excelente é o pecado. E hoje nós vamos falar o que a esposa deve entender sobre o pecado, a provisão de Deus. Nós vamos começar aqui com a Marta Piss contando uma história de que ela conheceu uma vez uma senhora, uma mulher que estava cometendo adultério. E ela achava que ela iria entrar no céu mesmo assim, tá? Que ela ia ter a salvação, porque ela era uma pessoa muito boa, entende? Ou seja, ela cometia adultério, mas ela tinha um coração tão bom. E aí nós lembramos que se o coração bom ou nós mesmos pudéssemos nos salvar, Jesus não precisava ter vindo sobre essa terra e morrido na cruz para salvar os nossos pecados. A salvação é através de Jesus e é através de matar a sua carne, matar o seu orgulho, matar a soberba, matar as suas vontades para que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. E quando se faz isso, aí tem gente que pensa: meu Deus, que coisa mais terrível, eu não tenho direito às minhas vontades, aos meus sonhos. Pois bem, quando a gente mata a nossa carne para fazer a vontade de Deus, automaticamente Deus alinha o sonho dele junto com o nosso e nos faz algo tão tremendo, mas tão tremendo, que a gente acaba sendo surpreendido pelo poder do Senhor. Amém? Então a gente vai falar sobre estes pecados, né? Tem uma parte aqui que fala do livro, quer ver, ó, assim era o homem até que Adão e Eva pecaram. Desde então, todas as pessoas têm pecados em suas vidas. As boas habilidades que Deus lhe deu foram pervertidas pelos pecadores. Por exemplo, Deus deu ao homem capacidade para pensar. Os homens usam essa capacidade para planejar e executar roubos a bancos. Deus deu ao homem capacidade de sentir e ter emoções. As mulheres sentem-se tensas e nervosas e então gritam com seus filhos. Ou seja, Deus, ele nos dá capacidade, ele nos dá dons e habilidades, mas aquilo que nós fazemos com esses dons e habilidades que define se estamos em pecado ou não, fazendo a vontade de Deus ou não. Aí nós vamos falar sobre 4 características do pecado. O pecado é universal e ninguém está isento, tá? E isso está no versículo em Romanos 3:23, que diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Entende? Pecado, todos pecaram, todos. E ninguém está livre. Se alguém falar assim: ai, eu não peco, ai meu Deus, já pecou. Ai, você fala que você não peca, ixi, você acabou de pecar. É bem assim, todos pecam, amém? O pecado pode ser exposto e óbvio aos outros. Aí nós vamos ler Gálatas 5:19 e 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices,
glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então o pecado ele é óbvio para as pessoas, porque é óbvio, você não vai roubar porque você não vai roubar, gente, é pecado, nós já sabemos disso, entendeu? Isso é óbvio. Existem situações que são opiniões, e aí você tem o livre-arbítrio, mas existem situações que são pecados perante Deus. O pecado não pode ser escondido de Deus. Então a gente pode ler 1 Samuel 16:7, que está escrito: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a tua aparência, nem para a tua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Glória a Deus, porque Deus olha o nosso coração, né? Glória a Deus, aleluia! Em Hebreus 4:13 está escrito: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, e você pode até dizer que você, por exemplo, é uma serva do Senhor, temente a Deus, que não sei o que lá. Deus conhece o seu coração e sabe verdadeiramente a quem você serve. Então, Deus, ele sabe exatamente disso. Por isso que Deus, ele é fiel, e a justiça dele, ela vem na hora que tem que vir. E ele traz à tona o que está escondido, traz toda a verdade à tona, traz o oculto à luz. Eu creio nisso e já vivo isso, e Deus é lindo. Máscaras caem, podemos dizer assim. O outro pecado o pecado é penalizado com justiça. Romanos 6:23 está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Isaías 53:11 diz: o meu servo, Senhor Jesus Cristo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então Deus é justiça, e os olhos dele passam por tudo, e ele é justiça. E ele vai agir com justiça quando tiver que agir, ele vai fazer da forma dele, enfim. Ele quem dá a última palavra, é ele quem governa, a soberania é toda dele, toda a honra, toda a glória, todo o louvor é dele. Mas o pecado é nosso. E aí vamos voltar a falar do nosso pecado aqui, gente. Nossa provisão através de Jesus Cristo. Então vamos lá. Nós sabemos que Jesus morreu por nós na cruz e nos purificou de todo pecado. Então hoje nós temos então uma ferramenta linda, que todas as vezes que pecamos em alguma situação, nós devemos entrar nos Santos dos Santos e pedir perdão ao Senhor e nos purificar de toda injustiça e de todo pecado. Vamos falar um pouquinho de deserto? Só um pouquinho, tá? O deserto ele serve para quando existe uma situação assim. A pessoa peca, pede perdão, peca, pede perdão, peca, pede perdão, peca, pede perdão, continua pecando pelo mesmo motivo. E ela não consegue ser liberta desse pecado. Muitas vezes a pessoa não faz por mal não, tá? É um pecado de repente que não é, vamos dizer, é que pra Deus não tem pecadinho e pecadão, né? Mas vamos dizer que pra nós não é um pecado com um peso tão imoral, vamos dizer assim. Mas a pessoa acaba sempre pedindo perdão, é purificada, mas ela volta a cometer o mesmo pecado. E aí o Senhor muitas vezes leva a pessoa para o deserto, para ela ser moidinha, para ela ser provada, para ela ser aprovada, e ela nunca mais querer fazer aquele pecado e ser liberta disso. Em 1 João 5,13 está escrito: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. E a morte de Jesus nos deu de presente então a vida eterna. Bom, a gente vai falar agora como lidar com as consequências de pecados passados, tá bom? Então assim, aqui ele vai falar um pouco sobre o que você deve fazer, tá?
em relação aos seus pecados passados. Se você cometeu um pecado, por exemplo, se você adulterou contra o seu marido e tudo mais, e você sentir da parte de Deus que você tem que contar pra ele, que você... Então faça. É preferível confessar, falar, entendeu? Colocar tudo isso em pratos limpos. Porém, os pecados passados, você deve sempre falar, se prostrar no Senhor e pedir perdão ao Senhor. Deixa eu me ver. Agora, lidando com o pecado presente, que eu acredito que é o que nós temos que ver. Eu vou ler essa parte porque não é um trecho muito grande. O pecado permeia cada aspecto das ações humanas, inclusive o casamento. Deus providencia perdão para o pecado por meio do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o homem pode ser perdoado por Deus e viver em harmonia com outras pessoas. Isto inclui maridos e esposas. Os cristãos devem aceitar graciosamente o perdão que têm em Cristo e perdoar seus cônjuges, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4:32. Deus providenciou Cristo para nós, mas qual é a nossa responsabilidade? Somos responsáveis por nos arrependermos. Se nosso pecado tornou-se um hábito constante, então nossos frutos de arrependimento levarão tempo e terão muito trabalho para desenvolverem-se. Na verdade, o arrependimento começa com um processo diligente. Esse processo diligente, então vamos lá. Primeiro que o nosso pecado, é isso que eu tava falando agora, tá? Você tem que pedir perdão muitas vezes pro seu marido, né? Você cometeu alguma coisa, pede perdão, entendeu? Agora, se é um pecado que você tá vendo que tá sendo muito recorrente, você precisa pedir uma ajuda. Eu aconselho vocês procurarem alguém na igreja de vocês pra falar antes de qualquer coisa. Na palavra do Senhor, ele ensina que nós devemos vigiar e orar. Então, antes que aconteça qualquer tipo de situação, o melhor a fazer é orar ao Senhor e procurar ajuda. Tá? Não deixe para procurar ajuda depois que seu marido foi embora de casa, depois que ele falar que não quer mais nenhuma situação. Não façam isso. Quando vocês perceberem que tá tendo muita recorrência, parece que é um círculo vicioso, e você cai sempre ali e ali você é reprovada. Acontece uma situação e você é reprovada de novo, ou seja, caiu em pecado. Então procure ajuda. Peça ajuda para o seu pastor, para sua pastora, para alguma mulher mais velha na sua igreja, enfim. Alguém na família que vocês possam pedir ajuda, mas peçam ajuda. Não fiquem tentando sozinhas, porque nós não conseguimos. Vai por mim. Agora a gente vai falar esse processo diligente, né? Ó, nem todos os pecados são tão devastadores para um casamento quanto o exemplo anterior de moralidade. Mas qualquer pecado desgasta a unidade que Deus tenciona para que os casais tenham. Entendam uma coisa, qualquer tipo de pecado, briguinha, discórdia, desgasta aquilo que Deus planejou para aquele casamento. Por isso que a mulher tem que ser sábia para edificar a sua casa. E o Senhor diz em Provérbios que a tola destrói com as suas próprias mãos. É exatamente por conta disso. Agora aqui, tem um quadrinho. E eu gostaria de ler pelo menos 2 para vocês entenderem. O processo bíblico da mudança. Ele está falando que nós temos que deixar esse pecado, então, principalmente esse pecado recorrente, tá bom? Que a gente sempre se arrepende, mas continua pecando. E aí tem um processo para mudar. E aí tem algo que a gente precisa deixar e algo que a gente precisa se revestir. Eu vou dar 2 exemplos. Por exemplo, deixando a mentira. Efésios 4:25. Revestir, fale cada um a verdade com o seu próximo. Efésios 4:25. Devemos deixar longe de vós toda a amargura e cólera, e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Efésios 4:31. Nós devemos nos revestir. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4:32. Aí nós temos também
Vamos trazer isso daqui, foi um versículo que a gente tinha que deixar e como a gente se reveste, ou seja, é na mente que tá toda a mudança. Você mudando na sua mente, você consegue trazer para suas atitudes. Agora nós vamos falar mais ou menos, tem um outro quadro aqui, ele fala sobre pensamentos errados que nós temos e quais são os pensamentos corretos. Por exemplo, eu odeio. O pensamento correto: não sinto amor por ele neste momento, mas resolvo amá-lo reagindo gentilmente. Eu acrescento mais ainda aqui com vocês. Na palavra do Senhor, além de falar que nós devemos perdoar 70 vezes 7, dar a outra face, ainda diz que devemos pagar o mal com o bem e não o mal com o mal. Aí tem mais uma aqui. Não há esperança para este casamento. Esse é o pensamento errado. No pensamento correto: se eu me posicionar, se eu buscar a face do Senhor, este casamento, e eu fizer a minha parte, este casamento poderá fluir. Porque assim, eu entendo que quem está no caminho do milagre tem que entender que é você quem está aprendendo. Não adianta olhar para o que o marido precisa, o marido fez, o marido foi. É você. É você que Deus está querendo ensinar. É você que está aqui ouvindo agora. Então, se é você que Deus está querendo ensinar, então entenda uma coisa. Quando Deus, ele é um Deus de justiça. E eu vou falar de novo isso, que eu já falei aqui no canal, mas eu vou falar. O símbolo da justiça é a balança. Para que a justiça aconteça, a balança tem que ficar desigual. Enquanto teu marido fizer coisa errada e ele orar, ou a esposa também orar, porque o marido está fazendo alguma coisa errada, mas ela também age de forma errada, de forma insubmissa, com gritaria, a balança tá igual. Deus não vai agir nessa história, nem para um nem para outro. Agora, quando essa esposa, qual é o meu ministério? É ensinar você a fazer o que é certo. A mulher, quando a mulher se posiciona, ou o marido, porque também tem homens que lutam pela restauração dos seus casamentos, não são só as mulheres, mas eu cuido de mulheres. Quando as mulheres, então lá, quando você, esposa, se posiciona e começa a fazer a vontade de Deus, porque é para Deus, você começa a ser esposa excelente para glorificar a Deus e não o seu marido, automaticamente a balança fica desigual. Os seus olhos têm que ser focados em Deus e não no marido e nem no que ele fala ou faz. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Então essa balança vai ficar desigual. E quando essa balança fica desigual, aí Deus começa a agir. Deus começa a operar, Deus começa a trazer a verdade à tona, Deus começa a mostrar o que Ele deseja e mostra para a pessoa muitas vezes que está no caminho errado. Deus começa a trabalhar na mente do marido, começa a trabalhar na mente da esposa. Bom, vamos lá. Bom, a gente vai... Então a ideia é sempre mudar o pensamento, ok? Os pensamentos errados e os pensamentos corretos. Eu faço o estudo do campo de batalha da mente. Então, já que a gente está falando de pensamentos, eu vou falar um pouquinho aqui. Quando vem pensamentos contrários à promessa de Deus, contrários a situações, falando dos nossos filhos, falando do nosso marido, falando dos nossos parentes, enfim... Você tem que usar aquele versículo: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, tá? Você tem que se sujeitar a Deus e entender que Ele é soberano e que você é dependente dele. Você tem que sujeitar a Deus, resistir ao diabo, falando a palavra de Deus, tá? Igual Jesus, daquele vídeo que eu falei sobre o deserto. Então, falar sobre isso, chegar e falar, olha... na palavra de Deus está escrito assim, 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 entendeu? Sai de mim, o sangue de Jesus tem poder, entende? E ele vai fugir de você, e você vai conseguir mudar esses pensamentos. Eu vou querer ler o resumindo aqui, o finzinho desse capítulo, já, e a gente encerra. Vimos que o pecado pode ser exposto ou escondido.
O pecado é uma característica universal de seres humanos caídos. Somente o Imaculado Filho de Deus, Jesus Cristo, pode providenciar os meios para satisfazer a justa exigência de Deus contra o pecado. Deus realiza toda a obra de salvação do homem. A salvação é pela sua graça e não baseada em qualquer mérito, qualquer bem dentro do homem. A provisão de Deus para os pecados começa na cruz e continua com a graça para auxiliar-nos a crescer e amadurecer como cristãos. Com a graça de Deus, podemos trabalhar diligentemente nos despir dos pensamentos errados, pecaminosos e nos revestir de pensamentos e ações biblicamente corretos. 1 Pedro 1, 17 e 19. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Glória a Deus por isso. Bom, eu gostaria de fazer uma oração então, para a gente estar encerrando então esse capítulo 3 e eu aguardo vocês no capítulo 4. Mais uma vez eu peço, compartilhem, dê a sua curtida, porque é importante para o canal. O canal é um bebê, né? Ele só tem uma semaninha aí. Então, que vocês possam abençoar, que vocês possam ajudar. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Paizinho querido e amado, Senhor, neste momento, meu Pai, eu quero te agradecer. Agradecer porque o Senhor traz toda a verdade sobre as nossas vidas e nós aprendemos um pouco hoje sobre o pecado. Nós aprendemos, ó Pai, que o Senhor é quem pode todas as coisas sobre as nossas vidas, nosso marido, nossos casamentos. O Senhor é mais do que fiel. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua soberania, pelo teu cuidado, porque quão grande é o Senhor. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. O Senhor sonda os corações e o Senhor sabe de todas as coisas. Eu apresento cada mulher que está aqui, Pai, tentando aprender a ser essa esposa excelente. E eu já profetizo sobre a vida delas agora, meu Pai, que elas serão essas esposas, ó Pai. Em nome de Jesus, que todo espírito que aprisiona a mente delas caia por terra em nome de Jesus. E que toda a verdade da palavra de Deus, possa vir aos seus corações. E que elas possam mudar as suas atitudes dentro dos seus lares. Que elas possam surpreender os seus maridos, agindo com amor, com piedade, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja com cada uma, Pai, em nome de Jesus. Essa é a minha oração, Pai. Que o Senhor possa cuidar e proteger, Senhor, de cada uma das suas casas, dos seus casamentos, dos seus filhos. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, Pai. Amém.